Vamos dar uma salva de palmas para o pastor Zé Carlos, que vai ministrar a palavra. Pastor José Carlos está comigo já há um bom tempo. E como muitos, ele se mudou para Goiânia para estar perto do pai dele. Exatamente. E eu me lembro quando ele falou assim para mim: eu quero ir lá para a igreja orar, eu posso? Aí ele passava aqui na igreja 10, 12 horas todo dia orando em línguas. Quietinho, ele é quietinho, você não ouve muito a voz dele, ele não se tiver uma roda, ele fica calado o tempo todo. Raramente ele fala. Mas aí o Espírito Santo pegou essa queixada de jumento aqui e está dando um cacete no inferno nos 4 cantos do Brasil. E tem sido muito bonito ver a obra de Deus na vida do Zé Carlos. Tem sido muito bonito mesmo. Amém? E eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós hoje. Glória a Deus. Que honra. Amém. Graça e paz. Amém. Graça e paz. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Queridos, muito bom estar aqui com vocês no nosso congresso. Demais. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa história. Amém. Melhor tempo. Eu estava aqui observando e o Espírito Santo falou assim para mim: leia Ageu capítulo 1. Aí li ali rapidinho Ageu capítulo 1. Alguns estão no mesmo sentimento que eles estavam quando eles reconstruíram o templo. E alguns estavam chorando porque o templo não tinha a mesmo esplendor e a mesma glória que o templo de Salomão. Era um templo menor. Mas aí Deus mandou uma palavra tão poderosa dizendo assim: olha, a glória da última casa será maior do que a primeira. Então nós estamos vivendo o melhor tempo. Então você tem que ter muita calma, você que permaneceu, porque nós fomos trabalhados pelo Espírito Santo. Houve um processo do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ministério. Glória a Deus. Hoje é aniversário do Hudson, é profético. Então nós somos trabalhados pelo Espírito Santo e Deus nos trouxe até aqui, amém? Glória a Deus. Nós somos detentores de uma palavra. Quantos têm uma palavra? Te falar uma coisa, essa palavra é a glória de Deus na tua vida. Vou repetir para você, essa palavra que Deus te deu é a glória dele na tua vida. Tudo que você precisa está dentro dessa palavra. Por favor, more nela. Pense nessa palavra, fale dessa palavra e se comporte de acordo com essa palavra. Porque aquilo que Deus diz é. Então eu sempre lembro de José. Deus deu para ele sonhos. Uma palavra que continha o futuro dele. Aqueles sonhos continham a glória de José. Naquela palavra que Deus deu para ele, continha uma glória pessoal. Eu vou falar para você, Deus tem uma glória pessoal para cada um de nós. Porque 1 Coríntios capítulo 2, no verso 7 fala que nós falamos palavras ensinadas pelo Espírito, com coisas que foram preordenadas antes da criação para a nossa glória. Então tem uma glória para você. A glória, toda a glória pertence a Deus, amém? Mas Ele é nosso Pai, então Ele dá glória aos seus filhos, amém? Entenda isso, a glória é do nosso Pai. E o Pai, por nos amar, Ele dá glória aos filhos. Então tem uma glória para ser revelada. E onde está essa glória? É fora da palavra que Deus te deu? Não. Não procure nada fora da palavra que Deus te deu. Porque tudo que você fizer fora da palavra que Deus te deu, um dia vai dar tchau para você. Não fica na sua vida. Mas aquilo que você faz dentro da palavra que Deus deu para você, casa com você. Prosperidade casa com você. Sucesso casa com você, cura casa com você, restauração casa com você, glória, unção, poder, tudo casa com você, tudo permanece com você. E dentro da palavra que Deus te deu, não existe divórcio. Amém? Não existe. Por que acontecem divórcios?
Porque nós constituímos coisas fora da palavra de Deus. Mas quando nós constituímos tudo dentro da palavra de Deus, tudo casa com a gente. E nesse lugar não há divórcio. Amém? Glória a Deus. Eu sou o exemplo vivo de viver fora da palavra. O Weber sabe que eu era um pastor que rodei no deserto tantos anos, conhecendo palavra de vida no Espírito, conhecendo tudo como funcionava, recebia a palavra, orava em línguas, mas parecia uma coisa, naquele tempo em São Paulo, ninguém falava de oração em línguas, ninguém falava de vida no Espírito, parecia que eu estava sozinho. Se falava de vida no Espírito quando o David Robertson ia para lá, então a gente ia, a cada 6 meses ia lá e ouvia a ministração dele, mas depois disso, se extinguia, ninguém mais falava, então a gente entrava em outras coisas. E a gente, sabendo, portador de uma palavra, conhecendo a palavra de vida no Espírito, eu não conseguia permanecer nela. Mas graças a Deus, eu falei assim, não Deus, eu estou cansado de uma vida constituída e de sustentar coisas. Porque quando você constrói coisas fora da palavra, você mesmo vai ter que sustentar elas. E aí é muito esforço, é muito desgaste, você fica doente, você fica estressado, você fica nervoso, porque está fora da palavra e você sustenta. Mas quando está dentro da palavra que Deus te deu, quem sustenta todas as coisas é Jesus. Ele sustenta tudo, porque tudo nele subsiste, tudo está nele, porque ele é a própria palavra. Então eu vivi muito tempo nesse lugar sustentando coisas, e eu fiquei cansado, falei, Deus, eu estou cansado. Eu vou entregar tudo, eu vou quebrar tudo. E eu mergulhei na oração em línguas. 2015, mergulhei. E aí encontrei o Heber Rodrigues. Que loucura, cara. Eu vi ele lá nos congressos de São Paulo, com o David Robertson. Eu pensei, cara, esse cara quer a palavra só. Porque ele fazia o maior escândalo lá em São Paulo, né? Ele gritava, ele fazia escândalo naquele. E todo mundo pensava, quem é esse cara? Não, lá de Goiânia. Ele queria tudo para ele. E um dia, 2015, eu lembro dele lá. E foi Deus nos uniu, querido. E quando Deus nos une pela palavra, eu estava ali sentado falando assim, todos os ministros que falaram de paternidade aqui, no próximo congresso já não estavam, vou quebrar isso hoje. Eu vou falar de paternidade e vou permanecer aqui, amém? Porque todos que falaram de paternidade, falaram, Heber é meu pai, Heber é meu amigo, Heber está junto comigo, eu estou com você para sempre. Aí no próximo congresso a pessoa não estava mais aqui, mas hoje eu estou quebrando isso nesse lugar, em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a Deus, porque Deus me ligou a uma paternidade, e paternidade me deu destino, querido. Porque paternidade não te cobre, paternidade te dá destino, te mostra o caminho. O pai espiritual tem o croquis da visão que você precisa. Vou repetir para você. A paternidade tem o croquis. A paternidade tem o projeto, o mapa do destino para a tua vida. Então não ande sem paternidade. Ninguém pode andar solto no reino de Deus. O único personagem que anda solto no reino de Deus é o diabo. Vou falar de novo. O único personagem que anda solto no reino que está aí é o diabo. Ele não tem pai, ele não tem nada, ele não tem casa, ele anda solto. Então por favor, se você não está ligado a uma paternidade, peça a Deus para que ele possa te mostrar. Deus, me liga alguém através de uma palavra. Nós somos ligados através, não é uma ligação de alma, não tem nada a ver com a alma do Heber. A minha ligação com ele é por uma palavra, amém? E essa palavra é que nos mantém unidos, glória a Deus. E não adianta, dentro desse ministério, ninguém vai se sustentar por ser amigo do Heber, por gostar dele, por ser amigo agora da Iula, glória a Deus. Ninguém vai se sustentar aqui porque é amigo do Hudson. Não, nesse lugar não dá. Eu aprendi uma coisa nesse lugar, chamado ouvir e crer. Ninguém se sustenta aqui se não tiver uma palavra. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Ninguém pode se sustentar dentro do ministério ouvir e crer sem uma palavra, cara. Você está aqui por causa de uma palavra. Mudei toda a minha vida, toda a trajetória, toda a minha história para vir aqui. Eu cheguei em Goiânia com uma mochila nas costas. Não foi? Falei, Deus, não sei, parecia um perdido. Falei, e agora? Mas eu vim aqui por causa de uma palavra, então eu vou orar. E fui mergulhar na oração, para entender aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Até hoje eu não entendi muito bem, mas está funcionando, amém? Eu não me preocupo muito, querido. Embora o nosso racional, o nosso intelecto não entenda muitas coisas, o nosso espírito entende tudo. Nosso espírito entende todas as coisas.
E é como Paulo diz em Romanos 1:9, a Deus a quem eu sirvo, onde? No meu espírito. Eu não sirvo a Deus pelo meu intelecto, pelas minhas emoções, porque eu estou triste, porque eu estou feliz, porque eu estou contente. Eu não sirvo a Deus com temperamento, se eu sou colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Não, nesse lugar não cabe isso. Porque, queridos, isso tudo foi crucificado na cruz, todo o temperamento. Nós servimos a Deus a partir do nosso espírito. E quando você serve a Deus a partir do seu espírito, você não olha as circunstâncias. E quando Deus manda você olhar uma circunstância, você entende que por trás dessa circunstância existe uma glória te esperando. Não reclame das tribulações, queridos. Embora Deus não promova tribulações, mas aproveite a tribulação, porque cada tribulação traz em si um peso de glória para a tua vida. Amém? Então, querido, nesse lugar chamado ouvir e crer, nós que permanecemos, glória a Deus. Por que nós somos trabalhados? Porque tudo aquilo que tinha que ser abalado, foi abalado. Tudo aquilo que precisava ser tirado, processado, aquilo que precisava sair desse lugar, saiu. Glória a Deus. E nós permanecemos porque agora é o tempo de um reino inabalável ser manifestado. Quero ser profeta de Deus na tua vida nessa manhã. Esse é o tempo do reino inabalável ser manifesto na tua vida, na tua história, no teu ministério, na sua vida financeira, em todos os aspectos. O reino inabalável vai ser manifestado. Glória a Deus. Porque nós já sofremos os nossos abalos. E graças a Deus pelos abalos. Porque quando vem os abalos, a alma perde espaço. O maior problema da nossa vida, o maior problema dos ministérios é a nossa alma, querido. Não é o diabo, não. O diabo já foi destruído, amém? Vou repetir isso. Eu sempre repito isso nas minhas ministrações. Duas coisas que Deus não são assuntos mais diante de Deus: o pecado e o reino das trevas. Porque Jesus, ele foi para a cruz, ele fez o quê? Ele aniquilou o pecado. João profetizou antes, quando viu Jesus andando, falou assim: Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi para a cruz e tirou o pecado do mundo, ele resolveu essa questão. E quando você crê nisso, o pecado sai da sua vida. O pecado não sai da nossa vida por esforço próprio. O pecado não sai da nossa vida porque a gente vai fazer cura interior. O pecado não sai da nossa vida porque a gente fazer batalha espiritual, não. O pecado sai da nossa vida porque nós cremos naquilo que Cristo fez na cruz. Amém? Esse é um assunto. Segundo assunto que para Deus está resolvido: as trevas. Porque Jesus em si recebe todos os pecados, todas as maldições, todas as transgressões estavam sobre ele. Tudo, tudo. E ele então, ele morre. Ele fala assim: a Deus, eu entrego a ti o meu espírito. Mas o espírito não foi para Deus, porque Jesus estava cheio de pecados e maldições. Na verdade, Jesus estava dizendo: Pai, eu morri, acabou, está consumado, lembra de mim por favor, porque eu estou indo para o inferno. E Jesus foi para o inferno. Ele foi às partes mais baixas da terra, querido. E ele não foi lá tudo certinho, não. Ele foi como condenado para que você não fosse condenado. O Espírito de Jesus morreu. Jesus morreu no Espírito também, por causa do pecado. Foi uma morte espiritual também. E ele vai para o inferno. Ele chega no inferno no estado espiritual de morte. Mas quando ele está lá nesse estado de morte, existe um brado profético que foi escrito por Davi no Salmo 68. Que Deus se levante. E Jesus se levantou no inferno, querido. Glória a Deus. Fico imaginando o desespero dos demônios, dos principais e potestades, correndo para Satanás. Cara, mas a gente não matou o cara, ele não estava destruído, agora o cara está vivo e está dentro da nossa casa. E eles ficaram desesperados. O Salmo 68 mostra esse desespero. Os inimigos saíram correndo desesperados. E aí os justos começam a celebrar, porque tinha justo no inferno? Tinha. Os justos estavam lá. Daniel estava lá, Davi estava lá, Eliseu estava lá. Os justos da antiga aliança também estavam no inferno. Eles estavam num lugar não de sofrimento, mas de descanso. Mas eles estavam lá. E quando eles veem Jesus se levantando com poder e com autoridade dentro do inferno, eles começam a vibrar. Porque chegou o anúncio da redenção deles. Eles não estavam no céu, porque Jesus ainda não havia redimido eles dos pecados. Aleluia. E Jesus ainda vai e prega para os espíritos em prisão. Toda a geração de Noé que morreu no dilúvio foi condenada. Jesus prega para eles.
uma palavra de salvação. Se nós homens pregamos, as pessoas se empolgam. Imagina a mensagem de Jesus no inferno para milhares de pessoas condenadas. Imagina o que Jesus pregou dentro do inferno, querido. E a palavra fala que Jesus pregou para eles e anunciou redenção e disse para eles: galera, hoje nós vamos para casa. E a palavra fala que ele levou o cativeiro, subiu ao alto e o deu dons aos homens. Então, duas coisas, querido, que está estabelecido diante de Deus. A questão do pecado. O pecado foi pago na cruz. O preço do pecado foi pago na cruz. E por você crer nisso, você vai ser liberto do pecado. Jesus triunfou dentro do inferno e arrasou com principados e potestades. Porque nesse mesmo Salmo 68 fala que carruagens entraram dentro do inferno. As carruagens de Deus, e Jesus pegou o principado, o potestade, amarrou eles, acorrentou eles e expôs eles publicamente ao desprezo. Então, querido, entenda na sua vida duas coisas: o pecado está aniquilado. Repete comigo: o pecado está aniquilado na minha vida. Fala com fé, irmão: o pecado está aniquilado na minha vida. Segunda coisa: as trevas foram destruídas. O reino das trevas é um reino destruído. Então nós lutamos com o reino de trevas destruído. Nosso inimigo é um inimigo vencido. Amém? São duas coisas que estão estabelecidas. Para que ele deixou isso resolvido? Para que você agora não ande mais nas transgressões de Adão. Porque nós temos a tendência natural de valorizar demais o pecado de Adão e as consequências da sua transgressão. Nós valorizamos demais. Isso está acontecendo porque Adão pecou, isso está acontecendo porque o pecado foi isso, porque aquilo. Não. Paulo escreve em Romanos que a dádiva é insuperável e incomparável ao pecado de Adão. Glória a Deus. Então você vive dentro de uma dádiva insuperável e incomparável. Para que isso? Para que você encontre o seu destino. Para que você encontre quem você é no corpo de Cristo. Para que você encontre como é que você funciona, como você vai operar dentro disso. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, no verso 15. Isso. Colossenses capítulo 1. A partir do verso 15. Vamos falar de Jesus. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é falar de Jesus. Glória a Deus. Como é bom falar de Jesus. Eu falo de Jesus e Ele ainda me sustenta. Eu faço a coisa que eu mais gosto na vida, que é falar dele, e Ele ainda me sustenta. É legal isso. É bacana demais. Porque eu encontrei quem eu sou em Cristo e como eu funciono. Eu não me preocupo com o que eu vou fazer, eu me preocupo com o que eu vou funcionar. Amém? Então tudo está feito, tudo está pronto, querido. Glória a Deus. Primeiro Colossenses capítulo 1, verso 15. A palavra diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Repete comigo: nele, Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Repete comigo: todas as coisas, tanto nos céus como na terra, estão reconciliadas em Cristo. Amém? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós entendemos pela palavra de Deus, quando a gente lê Gênesis capítulo 1, e Deus criando todas as coisas, Deus fez tudo falando. Amém? A única coisa que Deus faz com as suas mãos é o homem. O resto ele fez tudo falando. Então nós devemos copiar Deus. Como é que as coisas vão se estabelecer na minha vida e na sua vida? Como é que as coisas vão acontecer? Falando.
Eu gostei nessa manhã quando o pastor Heber falou assim: dinheiro venha. Glória a Deus. O dinheiro, ele não tem boca, mas ele tem ouvido. E tenha certeza que ele vai entrar na tua vida, amém? Chegou o tempo da tua prosperidade, da tua grandeza. O dinheiro vai entrar na tua vida, na tua conta bancária. O dinheiro vai voltar a cair na sua cabeça, pastor Heber. Amém? Dinheiro vai cair nas nossas cabeças, nós vamos crer nisso. Nós falamos, como Deus fez as coisas, nós também devemos estabelecer as coisas. Como? Falando com elas. Fale com o dinheiro, fale com a sua saúde, fale com o seu corpo físico, fale com as coisas, amém? Você deve olhar para si, como está no Salmo 103, verso 1, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, bendigam o seu santo nome. Então fale com o seu corpo, fale com os seus órgãos físicos. Gere saúde em você, querido, através da palavra, dizendo bendiga meu coração, meu rim, meus pulmões. Bendiga o nome do Senhor. E você vai ter saúde. Glória a Deus. Fale com a sua conta bancária, fale com a sua carteira, fale com seus filhos, fale com a sua casa, fale com a terra, porque nós temos que possuir a terra. A mensagem desta manhã é: possuindo a terra através do Espírito. Nós temos uma terra para possuir, querido. Porque tudo pertence ao Senhor. Nós lemos aqui que tudo nele já está reconciliado. Tanto as coisas naturais quanto as coisas espirituais já estão reconciliadas em Cristo. Já a paz já foi estabelecida pelo sangue. Então Deus tem paz. Deus tem paz com todas as coisas. E nós precisamos possuir a terra. E Deus criou o mundo falando e colocou o homem lá, plantou um jardim, pôs nele e disse para ele assim: domine, sujeite a terra. Domine a coisa, governe a terra, possua a terra é tua, a terra vai obedecer a sua voz. Assim como eu criei todas as coisas, agora governe todas as coisas, falando a minha palavra, falando fé, falando das grandezas, falando do poder, falando palavras ungidas, palavras geradas pelo Espírito. Quando você fala palavras geradas pelo Espírito, você está profetizando. E quando você profetiza, você muda o curso da história. Amém? Quando você profetiza, você muda o curso da história. Então, por favor, comece a mudar a sua história hoje. Abra a sua boca com palavras cheias de unção, cheias de poder, palavras dirigidas pelo Espírito, e mude o curso da sua história, da sua família, desta nação, das nações. Comece a profetizar. Era dessa forma que o homem ia possuir a terra. Mas no meio do caminho houve o pecado. E como houve o pecado, Deus então se desassociou. A comunhão que Deus tinha com o natural foi perdida por causa do pecado. Então Deus tirou o homem do jardim e retirou o jardim da terra. Então a terra passou a ser maldita por causa do pecado do homem. E aí houve a maldição, o homem teve que trabalhar, teve que suar, fazer por esforço. O homem se alimentava pelo seu próprio esforço, pelo seu trabalho braçal. Ele tinha que suar para poder ganhar o pão de cada dia. E assim foi, até que Jesus aparece no cenário. Glória a Deus. Jesus veio, querido. Jesus veio para acabar com as obras do diabo. E Jesus veio para consertar tudo aquilo que Adão havia feito de errado. Tudo. Todas as injustiças que vieram pelo pecado de Adão, Jesus ele já resolveu isso. Está resolvida essa situação. E isso é algo que está permanente e estabelecido diante de Deus, porque Jesus te substituiu. Amém? A cruz fala de uma substituição. Ele foi no meu e no teu lugar, nos substituiu. E resolveu toda a transgressão de Adão. Resolveu todo o pecado de Adão. Resolveu todas as consequências e todas as maldições. Ele se tornou maldito para resolver todas as coisas. E quando ele resolve essas coisas, ele estabelece a paz entre o natural e o espiritual. Ele reconcilia as coisas naturais. Em Jesus a terra e o céu estão reconciliados. Vou repetir para você. Em Jesus, tanto as coisas naturais quanto as coisas espirituais, elas estão reconciliadas. Glória a Deus. Então a terra ela voltou para o seu dono original, Deus. E Deus deu essa terra quem? Para os homens. Então em Jesus a terra ela foi tomada das mãos do diabo. Antes de Jesus morrer, ele mesmo fala: o mundo jaz no maligno, a terra é maligna. E o diabo é o príncipe desse mundo. Mas quando Jesus ressuscita, ele fala: todo poder é me dado nos céus e na terra.
que ele está dizendo? O mundo já não está nas mãos do maligno, o mundo está nas minhas mãos, porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. E ele deu esse poder para quem? Para a igreja. Para quê? Para que nós possuamos a terra, querido. Nós temos uma terra para possuir a partir do Espírito. Então começa a pensar em todas as coisas boas. Começa a pensar em riquezas. Começa a pensar em governar. Começa a pensar em estar nos melhores lugares, nas empresas, nas multinacionais. O povo de Deus tem que governar. Jesus não vai voltar enquanto a igreja não estiver gloriosa e reinando sobre a terra. Porque nós somos uma nação santa. Nós somos a Jerusalém de Deus, a Jerusalém celestial. E a palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo. A palavra fala que nós somos cidadãos dos céus. Aleluia. O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel na terra? Governar a terra. Nós temos que governar a terra. A terra é nossa, querido. O Brasil e as nações pertencem ao povo de Deus. O Brasil e as nações pertencem à igreja. Isso já está reconciliado. E por que ainda não aconteceu isso? Porque a igreja não tem consciência disso. Ela não tem consciência de quem ela é. A igreja ainda não tem consciência do poder que foi lhe conferido. Você ainda não tem consciência de quem você é em Cristo, do que você pode estabelecer, das coisas que você pode mudar. A palavra fala, Jesus ele se reparte 2 vezes, queridos. A primeira vez Jesus se reparte na sua carne, na cruz. A carne dele é dilacerada por mim e por você. E nós representamos isso ao partir do pão. É verdade? Mas Jesus ele se repartiu uma segunda vez. Depois que ele conclui a sua obra no inferno, depois que ele triunfa no inferno, ele sobe, ele dá dons, ele sobe, levou o cativo ao cativeiro. E a palavra fala que ele deu dons aos homens. E a cada um foi repartida uma graça. Foi repartido algo de Cristo. Cada um de nós pegou um pedaço de Cristo, segundo a graça que nos foi confiada, diz a palavra. Então ele se repartiu em quê? Em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, operadores de milagres. Ele se repartiu naqueles, cara, em 8 operações. São 5 ministérios e 8 operações. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27 fala que primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro mestres, operadores de milagre, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. O primeiro degrau da operação do corpo de Cristo é o quê? Línguas. Inverte. Lá está primeiro apóstolo no degrau de responsabilidade. Não que um seja maior que o outro. Todas as unções, elas se submetem uma a outra no corpo de Cristo, porque o cabeça é Jesus. Mas inverte a ordem. O primeiro degrau para você chegar em quem você é no corpo de Cristo, está nas línguas. E quando você entende isso, e você encontra o seu lugar no corpo de Cristo, um pedaço de Jesus está na tua vida. Ele se repartiu dando dons. A primeira vez que Jesus se reparte, ele se reparte por causa dos pecados. Mas a segunda vez que ele se reparte no Espírito ressuscitado, te dando Cristo. Então, querido, quando você está funcionando no corpo de Cristo, na operação no corpo de Cristo, você encontrou o seu lugar, você é Jesus andando na terra novamente. Você é Jesus andando na terra novamente. Por favor, funcione. Sacode seu irmão aí. Diz para ele, funcione. Começa a sacudir. Por favor, funcione. Diz para esse irmão funcionar. Porque se todos nós estivermos funcionando, querido, o avivamento se estabelece. O avivamento não vai vir, ele já veio. O que falta? Falta nós funcionarmos. Falta você encontrar a sua identidade e entender a sua jornada. Quando você está funcionando, você é Jesus, cara. Então se você funciona nos dons, por favor, cure. Vou repetir, se você funciona nos dons de curar, por favor, fique desesperado para encontrar o enfermo e estabelecer cura. Se você opera no socorro, ministério de socorro, por favor, querido, você está habilitado para receber milhões nas suas mãos. Você é do ministério de socorro. Além de receber milhões, você pode multiplicar. Jesus, na operação de milagres, quando faltou comida, ele não perguntou se tinha dinheiro. O que vocês têm? Tem 5 pães e 2 peixes. Tudo bem, é o que preciso. Senta aí. Ele levanta
o pão ao pai, diz assim: senta, ó pai, obrigado, porque todo mundo vai comer. Ele repartiu o pão. E 20.000 pessoas foram alimentadas. O que é isso? Operação de milagres e maravilhas. Ele tinha isso na vida dele. Se você é um operador de milagres, talvez você é e não sabe. Por que você não sabe? Você não está orando em línguas o suficiente. Vá para as profundezas da oração em línguas. Tudo está nas línguas. Eu troquei meu idioma. Quando eu entendi a minha identidade celestial, o português se tornou a minha segunda língua. Porque a minha primeira língua é a língua do Espírito. A minha primeira língua é do Espírito. Se você me encontrar por aí, você vai ver. Eu estou falando com meu pai. Eu estou falando o meu primeiro idioma, porque eu não sou mais dessa terra. Eu fui transportado. Querido, entenda, tenha consciência que você foi transportado de um reino de trevas para um outro reino. Nós somos transportados. Então a minha identidade como brasileiro é secundária. Eu sou cidadão dos céus, sou embaixador de Cristo. E a minha segunda língua é português, a minha primeira língua é esse é o meu idioma principal. Porque tudo que eu preciso está nas línguas. Quando eu estou orando em línguas, eu estou aprendendo o Espírito Santo. Por isso que Deus usou Isaías para ensinar. Fala assim, olha, é regra sobre regra, preceito sobre preceito, ordem mais ordem, um pouco aqui, um pouco ali. Por lábios gaguejantes, Deus falará a esse povo, ponto. Quando eu estou falando em línguas, no meu espírito está sendo depositado regra sobre regra, preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, um pouco aqui, um pouco ali. Eu estou aprendendo. Eu não estou aprendendo intelectualmente. Eu estou aprendendo no meu espírito. Aprendendo o quê? Como eu funciono no corpo de Cristo. Aprendendo o quê? Aprendendo a possuir a terra. Nós vamos possuir a terra, querido. Por favor, funcione. Você tem que funcionar no seu chamado. E você descobre a sua identidade falando línguas. E Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 2, é fantástico. É a parte da Bíblia que eu mais gosto. 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro ele fala assim, ó Coríntios, quando eu vim até vocês, eu não quis saber nada a respeito de vocês, a não ser Cristo o crucificado. Amém? Quando eu cheguei no Ouvir e Crer, eu falei assim, meu Deus, que lugar é esse? O que você me pôs aqui, Deus? Aí Deus falou assim para mim, esse lugar é um deserto onde eu treino os meus filhos. Falou para mim, era lá na T1. Eu estava mal, cara. Eu estava depressivo. Sabe como eu cheguei aqui? Ruim. Eu falei, meu Deus, eu estou ruim. E o Senhor me põe num deserto para me treinar. E ele falou, se comporte. Porque muitos aqui rodam e continuam rodando e não saem do lugar. Eu falei, Deus, comigo vai ser diferente. Aí eu entendi esse verso, quando Paulo foi aos Coríntios, falou, não procurei saber nada a respeito de vocês, a não ser Cristo ressuscitado. Esse é o segredo do sucesso de Paulo. Irmão, não queira saber o que está acontecendo. Ah, o irmão fulano não veio, por quê? O que está acontecendo? O irmão não está aqui, não queira saber nada, a não ser Cristo ressuscitado. Só saiba de Jesus, só saiba que Jesus morreu por aquela pessoa e foi crucificado por aquela pessoa e aquela pessoa foi salva. Glória a Deus, é um salvo, amém. Tamo junto. Só isso. Não queira saber nada sobre a vida pessoal deles, nada sobre a alma dele, que a alma faz o que não presta mesmo. Até que ela seja alcançada, até que ela seja salva, ela vai fazer o que não presta. Então não se atente para isso, queira saber Cristo crucificado, amém. Glória a Deus. E aí Paulo vem discorrendo no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vem falando, olha, quando eu fui para vocês, eu não fui com palavras de persuasão, eu não usei técnicas para persuadir vocês, eu não usei de conhecimento humano para persuadir vocês, mas eu fui vocês até vocês com o poder do Espírito Santo, amém. Glória a Deus. O que nós pregamos aqui, glória a Deus, nós somos detentores de uma palavra que está salvando o Brasil, está salvando igrejas e salvando ministérios. Por isso que eu tenho viajado tanto. Lógico que com a bênção da paternidade. E onde eu vou, eu chego numa cidade. Olha, tem um pastor da Ouvir e Crer aí. Glória a Deus. Aí a agenda lota. E eu vou pregar. Queridos, é que nem fósforo no meio de uma palha seca. Fogo, povo incendiado. O povo quer aquilo que nós temos. Vou falar um testemunho para você. Eu orei durante 2 anos. 2015, 2016, Deus, não me deixa fora do que o Senhor está fazendo, Pai.
O que o senhor está fazendo de tão importante no Brasil? Por favor, não me deixe fora. Eu chorava. Não me deixe fora do que o senhor está fazendo de mais importante no Brasil. 2015, 2016, orando. Aí começou a acontecer umas coisas erradas na minha vida. Quebrar tudo, uma quebradeira, torando tudo. Eu falei, meu Deus, que é isso? E aí, rasgando o leão. O ministério do leão rasgado, eu entrei. E eu não entendia nada, cara. Eu sei que eu vim parar em Goiânia. E quando eu estou aqui, começou a acontecer umas coisas, e a minha alma começou a questionar: o que você está fazendo em Goiânia? Eu fui muito assediado para sair da Alvirique. Cara, o que você está fazendo aí, meu? Todo mundo foi embora, só você ficou aí. Cara, Deus me deu uma palavra. Eu só respondia isso. Deus me deu uma palavra, Deus não muda. Deus não muda. Eu não entendo porque as pessoas não... Elas falam assim, eu cheguei aqui por uma palavra. Ah, é? Amém. Aí depois de um tempo ela não está mais aqui. Ué, Deus mudou? Ou ela foi para fora da palavra? Eu acho que ela foi para fora da palavra. Deus me deu uma palavra. Não importa o que está acontecendo, Deus me deu uma palavra. Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui. E eu permaneci nesse lugar da palavra. E eu questionando Deus, mas Deus, o que eu estou fazendo em Goiânia? O que eu estou fazendo no Ouvir e Crer? Minha alma, que todo mundo tem um dia da alma, amém? Não é verdade? Aquele dia a alma, eu andando aqui, e eu desesperando, Deus, que é isso está acontecendo, Deus? Estou orando todo dia, estou lá na tua casa, Deus, e com essa confusão, o que eu estou fazendo nesse lugar? O Espírito Santo falou assim para mim, você pediu para participar do que eu estou fazendo de mais importante nessa terra, não pediu? Você não entendeu? Eu orei 2 anos para participar do que é mais importante, do que Deus está fazendo de mais importante no Brasil. E quando eu comecei a questionar, Deus disse assim, você orou durante 2 anos para participar do que é mais importante para mim nessa nação. É por isso que você está aqui, querido. Dá glória a Deus. Porque você chegou num lugar onde Deus está zelando e cuidando. Nós somos trabalhados. E nós somos detentores de uma palavra que vai salvar a nação, que vai salvar os ministérios. Graças a Deus nós somos uma igreja orgânica, nós não pregamos placa, nós não queremos saber, a gente prega no meio dos assembleanos, dos batistas. Um dia uma igreja batista me chamou para pregar, eu falei, vocês têm certeza? Uma igreja batista tradicional? Não, vem. Vocês têm certeza mesmo? Eu vou pregar sobre vida. Não, cara, vem que a gente tá ruim o negócio aqui. E eu fui, igreja e estava cheio de gente. Queridos, você imagina 80, 70 pessoas pulando, cheias do Espírito Santo, batizados dentro de uma igreja batista tradicional. Naquele dia eles deixaram o tradicionalismo de lado. Então nós temos hoje uma palavra, querido. Nós precisamos cuidar dessa palavra. E nós vamos ser multiplicadores dessa palavra. Essa palavra não vai morrer em nós. Porque essa palavra, ela salva o Brasil e vai salvar as nações. Porque eles deixaram, eles perderam a essência. A igreja, ela é orgânica, eu não posso vir com as minhas ideias e colocar dentro da igreja. Eu não posso planejar ministérios. Eu não posso constituir ministérios. Não sou eu. A igreja é orgânica, ela tem um cabeça. E o cabeça é Jesus Cristo. Então ela tem que funcionar de acordo com o cabeça. Então eu não posso planejar um ministério de louvor. Eu não posso planejar um ministério infantil. Eu não posso planejar um ministério de intercessão. Qualquer que seja o ministério, nós não podemos planejar nada. Porque a igreja é de Jesus. Ela funciona organicamente. Graças a Deus, nós entendemos isso, amém? E porque nós entendemos isso, Deus está nos colocando a nossa palavra, a palavra que Ele nos confiou, está entrando dentro dos ministérios como saúde, como refrigério, como cura. Querido, você não sabe, você está sentado nessa cadeira, se você não está mergulhado em oração em língua, você está perdendo o tempo. Que as pessoas, elas vêm com uma ideia para Goiânia, não é? Vou mergulhar na oração. Aí chega aqui, a cidade é fantástica. Goiânia dá oportunidade para trabalho, para estudar, não é verdade? Goiânia vai dando oportunidade. E as pessoas esquecem o que elas vieram fazer em Goiânia. Cara, você veio para Goiânia para orar. Deus te coloquei para orar, para você mergulhar no Espírito. Vai vir propostas, sim, vão vir propostas boas, louváveis. Mas Deus não me mandou para propostas boas. Deus me mandou para orar, para mergulhar no Espírito. Eu entendi. Aplaude o Senhor. Aleluia.
Então nós não viemos aqui para outra coisa. Não se distraia nessa cidade. Você que mudou de uma cidade e veio para Goiânia. Você que está chegando agora, que está planejando mudar. Deus te deu uma palavra para te trazer para cá. Por favor, quando você chegar aqui, mergulhe na oração. Não procure saber de nada, apenas Cristo crucificado. E Paulo entende isso. Aí ele vem falando no capítulo 6. Nós falamos, quando você vier para Goiânia, entenda, não procure saber nada, apenas Cristo crucificado. Amém. Esse é o sucesso para você permanecer intacto. Não procure saber de nada, apenas Jesus, o crucificado. E Paulo vai falando em 1 Coríntios capítulo 2, verso 6, que nós falamos de uma sabedoria, mas não de uma sabedoria ensinada pelos homens. Não são palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas são palavras espirituais, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E essas palavras, querido, elas falam de coisas que nos foram dadas gratuitamente. Está escrito ali, nós falamos palavras geradas pelo Espírito de coisas que nos foram dadas gratuitamente. E o mesmo Espírito que vai até as profundezas de Deus. Enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo vai até as profundezas de Deus, acha um plano que diz a respeito de você, ele pega esse plano, traz e coloca no seu espírito. Isso é a sabedoria ensinada pelo Espírito. E eu não falo disso no português, não tem como. Mas eu falo disso, como é que as palavras, como é que o Espírito Santo me ensina? O que eu estou aprendendo? A como funcionar. Às vezes nós estamos pregando, e a gente, falando isso com o Hudson ontem, nós estamos pregando, estamos aprendendo às vezes. Às vezes você começa a pregar, outro dia eu estava pregando algo que eu me assustei, minha mente despertou na hora da pregação. O que você está pregando? Você nunca ouviu falar disso? Você não leu sobre isso? Isso, minha mente brigando, e minha boca, porque quem fez a boca do homem foi Deus. Por isso que não dá para chegar aqui com um papelzinho, não dá. Não vai funcionar. E aí você começa a falar de coisas que você nunca ouviu, porque a palavra que nós pregamos, nós não tiramos de livros. A palavra que nós pregamos, nós não vimos vídeo na internet. A palavra que nós pregamos, ela é gerada na dor. E ela é gerada pelo Espírito. Cara, a palavra que nós pregamos foi gerada no momento de tristeza, no momento de dor, no momento que nós estamos sendo desconstruídos. A palavra que está saindo desse lugar, que está sendo saúde para as igrejas, saúde para o Brasil. E eu falo isso não com orgulho, com soberba, porque nós não somos nada mesmo. Nós funcionamos pessimamente como ministério, não é verdade? Nós não sabemos funcionar como ministério, mas nós sabemos funcionar como igreja orgânica. Ninguém entende igreja orgânica melhor do que ouvir e crer. Parece que está tudo despencando, mas não está, está funcionando. Querido, nós não estamos no projeto falido, nós estamos dentro do projeto de Deus. Vou repetir para você entender: ouvir e crer não é um projeto falido, ouvir e crer é um projeto de Deus. Eu estou dentro disso. Glória a Deus. E não importa, eu estou aqui. E quando você encontrar quem você funciona, como você funciona, por favor, comece a possuir a terra. Eu vou possuir a terra. A minha parte eu vou fazer. Por favor, não me atrapalhe. Fala para o seu irmão: a minha parte eu vou fazer. Por favor, não me atrapalhe. Amém? Vou falar para você, querido. Ontem foi falado aqui. Não pergunte para o seu irmão se está tudo bem. Que a gente tem essa... Ei, irmão, está tudo bem? Não, cara. Pergunte: e aí, você está funcionando? Está funcionando, cara? Por favor, não me atrapalha não, irmão. Nós temos uma terra para possuir. Nós temos um reino para estabelecer. Queridos, nós temos um reino para estabelecer. Jesus vai voltar quando o reino estiver estabelecido. A igreja vai ser arrebatada, sim, ela vai ser arrebatada. Mas só vai quem já foi. Só vai quem já vive como arrebatado. Só vai quem entende que está lá. E quando esse reino estiver estabelecido, Jesus vai voltar. Entenda. E o arrebatamento não vai ser como o filme americano não, que escondiu, foi abduzido. Não, todo olho verá. As nações vão ver, o mundo vai ver, Jesus vai aparecer. Os mortos vão ressuscitar. A igreja vai se encontrar nos ares, aos olhos de todo mundo, querido.
As pessoas vão ver isso. Vou repetir para você. Jesus vai aparecer, as nações vão ver. Os mortos vão ressuscitar, parados nos ares, as nações vão ver. Nós vamos ser transformados, arrebatados, encontramos com Jesus, e as nações vão ver, está escrito. Todo olho verá. Você não vai ser abduzido não, querido, isso é conversa de filme americano. Todo mundo vai ver você subir nos ares e encontrar com o seu amado noivo. E nós vamos estabelecer o reino. Aleluia. Então você tem uma terra para possuir. Você tem milhões para conquistar. E eu gosto do que aconteceu com a gente. Nós sofremos abalos. E não é ruim sofrer abalos. Porque quando você vai procurar sobre abalos na Bíblia, você vai lá para Ageu 2:6. Antes da riqueza vir, ele fala assim: abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca, ponto. E farei vir as coisas preciosas de todas as nações. Nós fomos abalados, estamos prontos para receber a riqueza das nações. As nossas portas estão abertas de dia e de noite para receber a riqueza das nações. Então prepare-se, querido, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai andar no poder de Deus. Mergulhe nas profundezas desta oração sobrenatural gerada no Espírito. Não tenha problema com dinheiro. Por que o dinheiro falta nas igrejas, nos ministérios? Porque a igreja tem ideia de que quando vier o dinheiro, a pessoa vai se corromper. Consciência errada. As pessoas têm ideia de que quando o dinheiro se manifestar, eu vou me esfriar. Consciência errada. Se eu já fui abalado, se eu já fui treinado, se eu tenho uma terra para possuir, por favor, dinheiro venha. Venha. Venha, entra na minha conta, derramem na minha cabeça, milhões das nações, venham, porque eu já fui abalado, eu já fui desconstruído, eu já fui fascinado. Eu quero os milhões das nações para possuir o reino de Deus, para estabelecer o reino e possuir a terra. Eu tenho uma terra para possuir. Querido, você tem uma terra para possuir. Pense nos melhores lugares. Deus não tem problema de colocar nos melhores lugares. Deus não tem problema de colocar no meio da política para governar. Se fosse assim, não tinha colocado Daniel lá, não tinha colocado José. Querido, Deus precisa de você nos melhores lugares. Vou repetir, Deus precisa de você nos melhores lugares. Deus precisa de você lá, para quê? Para que você funcione e manifeste a glória de Deus. Quantos vão possuir a terra? Não é na carne, não é por esforço, é no Espírito. Eu possuo a terra quando eu mergulho. Estou desconstruindo o meu natural, as minhas habilidades. A minha ineficiência está aparecendo. Quando você está orando em línguas, querido, toda a sua suficiência está sendo quebrada, esmiuçada. Você não funciona para nada, não importa que faculdade você tenha, glória a Deus por isso. Não importa quais são os seus dons. Se isso não passar pela cruz, não pode ser utilizado no reino de Deus. Vou repetir. Não importa quais são as habilidades humanas que você tem, como o seu intelecto foi preparado, se isso não passar pela cruz, não vai funcionar no reino de Deus. Então, por favor, deposite na cruz, morra nisso. Se você é um engenheiro, morra nos pés da cruz, para que Cristo use o engenheiro no reino. Se você é um professor, morra nos pés da cruz, para que o Espírito te use como professor no reino. Se você é um empresário, morra aos pés da cruz, para que você como empresário possa funcionar no reino. Aí você vai ver as coisas sendo estabelecidas. E retire toda a consciência errada. Deus não tem problema em nos prosperar não, é o que mais Ele quer fazer. Deus não tem problema em nos dar dinheiro, o que mais Ele faz é querer dar dinheiro para o seu povo. Você precisa ter a consciência correta, de que em Cristo tudo já foi reconciliado. E de que nós temos uma terra para possuir. Amém? E onde começa isso? No primeiro degrau da operação do corpo de Cristo, nas línguas. Não começa fora. Graças a Deus nós perseveramos nessa palavra. Graças a Deus. Então, se você já ora em línguas, por favor, ore mais. Faça da oração em línguas a sua linguagem principal, o seu idioma principal. Vou repetir. Faça da oração em línguas o seu idioma principal. Se você não estiver comendo nem falando com ninguém, por favor, esteja orando no Espírito. Vou repetir, se você não estiver comendo nem falando com ninguém, por favor, esteja orando no Espírito. Glória a Deus. Fiquem de pé.
Nós vamos adorar. Tudo aquilo que o Espírito gerou no meu espírito é transferível, amém? Se você quer perseverar na oração em línguas, 1, 2, 3, 6, 10, você vai receber essa transferência agora para a glória de Deus Pai. Porque tudo aquilo que Ele gerou no nosso espírito é transferível. E eu estou à disposição do Espírito Santo para que as coisas que foram geradas no meu espírito, elas sejam transferidas nesta manhã para o teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Porque você precisa funcionar. Você precisa sair do governo da alma. Você precisa sair das preocupações, das ansiedades. E entrar no Espírito para possuir a terra. Nós vamos possuir a terra, Hudson. Nós vamos possuir essa terra. Glória a Deus. Nós fomos abalados, desconstruídos. Agora é o tempo da nossa manifestação. Então, querido, tenha calma. Não saia do seu lugar. Nós estamos no melhor momento desse ministério. Porque tudo aquilo que não era de Deus foi embora. Querido, porque vida no Espírito, a base da vida no Espírito é a graça. Se você pregar a vida no Espírito sem a graça, vira uma coisa feia. Porque vida no Espírito é vinho novo. E a minha mente tem que ser odre novo, tem que funcionar o novo. E o novo é a graça. O novo, repete comigo, o novo é a graça, porque chama nova aliança. O novo é a graça. Então, o fruto da graça é o quê? Vida no Espírito. Gálatas, capítulo 1 ao capítulo 5, Paulo vem batendo na lei e falando de graça. Quando ele estabelece a graça, ele começa a falar do quê? Andai no Espírito. O fruto do Espírito é. Entende? Quando nós precisamos mais da graça, nós andamos muitos anos em vida no Espírito, no nosso ministério. Quando a graça precisou ser manifesta, nós não tínhamos fundamentos da graça. Ninguém soube estender graça. Porque, querido, só sabe o valor da graça quem precisou dela um dia. Eu precisei da graça. Eu fui encontrado pela graça. Querido, eu estar pregando aqui na mente dos religiosos é uma loucura. Como é que esse cara está lá? Porque a minha história é mais ou menos parecida com a do meu pai. Tantas desconstruções, tanta coisa errada. Eu estar pregando aqui é uma confusão na mente dos religiosos. E é engraçado que agora eles estão me convidando para pregar lá. Antes eles não queriam me ver lá. Agora eles falam, cara, vem aqui. Eu falei, você tem certeza? Tenho, cara, vem. Deus está fazendo uma coisa tão linda na sua vida, vem aqui. Aí eu vou. Mas antes, não. Entenda uma coisa, querido. É fácil falar da graça, mas expressar ela é difícil. Expressar ela é uma confusão para sua mente religiosa. Mas por favor, ande na graça. Porque a graça então ela vai te levar para a vida no Espírito. E aí, odre novo com vinho novo. Amém? Porque se o vinho novo vier no odre velho, vira profetada. Por que as pessoas, elas profetizam lei, profetizam peso, profetizam culpa, profetizam julgamento? Porque é um odre velho. A pessoa no odre velho começou a orar em línguas, começou a jejuar, a adorar. A unção veio, mas a mente dela era uma mente de Moisés, mente de lei. Aí ela falava assim, eis que te digo, acabou o teu tempo. Eis que te digo, Deus vai pôr você no leito. Eis que te digo, você vai morrer. Só prega, é vinho novo e odre velho, só prega profetada. Entenda a graça de Deus e você vai fluir em vida no Espírito. Vou repetir para você. Entenda a graça de Deus, viva a graça de Deus, expresse a graça de Deus, fale da graça de Deus, esteja mergulhado na graça de Deus e você vai fluir em vida no Espírito, amém? Então se você quer mergulhar em oração em línguas e permanecer mergulhado, sai do seu lugar, vamos adorar a Deus juntos, amém? Vamos adorar a Deus, eu quero mergulhar, diga Senhor, eu quero mergulhar, aleluia, eu quero mergulhar. Os que querem mergulhar, os que querem receber essa unção que te faz perseverar na oração em línguas, é agora. Pai, em nome de Jesus, leva, Senhor, os teus filhos às águas profundas. Querido, deixe abalar aquilo que precisa ser abalado.
Mergulhem, mergulhem, mergulhem. Mergulhem no Espírito. Mergulhem no Espírito. Faça dessa língua a sua linguagem principal. Eu quero estar diante de ti. Diga para ele, eu quero estar. Eu quero estar onde os anjos cantam a ti. Onde os anjos cantam a ti. Eu quero estar diante de ti. Declara ele, eu quero
diante de ti. Os anjos cantam a ti. Eu quero estar. Diga pra ele diante de ti. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, obrigado, porque desse leão rasgado escorreu o mel que corre da rocha. Mel que escorre da rocha, Senhor. Nós podemos tocar, Senhor. Podemos tocar no teu mel e sermos tão alimentados, tão fortalecidos, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva e eficaz, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta, Senhor, para discernir os propósitos e desígnios do coração. Não há nada oculto diante da tua palavra, tudo é patente, Senhor. Aleluia. Jesus, obrigado, porque o Senhor não desiste de trabalhar um povo que traz o teu reino. E nós dizemos que nós somos esse povo, em nome de Jesus. Trará a manifestação do teu reino para a terra, Pai. A geração do reino. A geração estabelecida no teu Espírito. E do Espírito nós viveremos, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Pai. Pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Forte esse aplauso ao Senhor.